Olá! Hoje eu e meu grupo viemos apresentar os aletos de Arila. O meu grupo é composto por mim, Edna Oliveira, pelo João Vitor Vicente, pela Letícia Neves, Lorena Farias, Melissa Souza e Sara Gregório. Neste vídeo, abordaremos sobre ligações nos aletos de Arila, fontes de aletos de Arila, propriedades físicas dos aletos de Arila, reações de aletos de Arila, uma revisão e uma prévia, substituição nucleofílica em aletos de Arila nitrossubstituídos, o mecanismo de adição-eliminação da substituição nucleofílica aromática, reações de substituição nucleofílica aromática afins, o mecanismo de eliminação-adição da substituição nucleofílica aromática com foco no benzino, reações de Diels-Alder do benzino e, por fim, M-benzino e P-benzino. Antes de introduzir o nosso tema principal, que são os aletos de Arila, eu gostaria de trazer esse tema para a nossa realidade como curso de farmácia. Bom, vou falar sobre a aminoglutetimida, que é um fármaco sintetizado a partir de um aleto de Arila, o 1-cloro-4-nitrobenzeno. Bom, esse fármaco é indicado para o controle da quantidade de glicocorticoides no sangue, mas também pode ser utilizado no tratamento de câncer de mama em mulheres pós-menopausa. E assim como esse fármaco, vários outros são sintetizados a partir de aletos de Arila. Daí a importância desse conteúdo para o nosso curso. Agora sim, introduziremos nosso assunto. Bom, os aletos são divididos em arila, acila e vinila. O que caracteriza um aleto de arila é a sua ligação direta do halogênio, que pode ser o bromo, cloro ou flúor, com o anel benzênico. Se houver anel benzênico ou se houver também outro halogênio e não estiverem ligados diretamente, não é um aleto de arila. Bom, essa ligação, por ser curta, ela, obviamente, ela é mais forte do que as outras ligações. O comportamento químico dos aletos de Arila é mais parecido com os dos aletos de vinila, justamente pela ligação halogênio-carbono ser mais parecida com a ligação carbono-hidrogênio. Bom, essa ligação é muito forte justamente pela hibridização do carbono S, que era de 25%, para 33,3%. A clivagem da ligação carbono-halogênio também influencia muito na velocidade das reações. Geralmente, as reações com aletos de Arila são mais lentas por conta da clivagem dessa molécula. Bom, por exemplo, a substituição nucleofílica nos aletos de acila e nos aletos de vinila ocorre de maneira mais rápida. Podemos obter aletos de Arila de duas formas. A primeira é a halogenação de arenos através da substituição eletrofílica do núcleo aromático. Bom, consiste basicamente na diferença de eletronegatividade entre os elementos. E dessa forma, o substituinte mais eletronegativo vai polarizar a ligação e conduzirá à substituição nucleofílica aromática. O segundo método para se obter um aleto de Arila consiste na preparação de sais de diazônio. Agora, se tratando das propriedades físicas dos aletos de Arila, a gente pode perceber muitas similaridades com os aletos de alquila, como por exemplo, todos são praticamente insolúveis em água e, em sua maioria, mais densos do que a água também. Os aletos de Arila, eles são polares, porém não tão polares quanto os aletos de alquila. Podemos observar no exemplo ao lado que o carbono com hibridização sp2 do clorobenzeno, ele é mais eletronegativo do que o carbono com hibridização sp3 do clorociclohexano.
Assim, nós podemos concluir que a redução da densidade eletrônica nos aletos de arila é bem menos pronunciada do que nos aletos de alquila, e também o seu momento dipolar molecular é diferente, é menor. Em reações de substituição nucleofílica, os aletos de arila eles são menos reativos do que os aletos de alquila. Isso acontece porque as ligações carbono-halogênio dos aletos de arila são muito fortes e também os seus cátions têm energia muito alta. Isso acaba impedindo que os aletos de arila se ionizem facilmente em processos do tipo SN1. Outra questão também que acontece é que a geometria ideal necessária para a transição para o processo SN2 ela não pode ser atingida. E também o ataque nucleofílico do lado oposto da ligação carbono-halogênio acaba sendo bloqueada pelo anel aromático. Olá, eu vou falar sobre a substituição nucleofílica dos aletos de arila nitrosubstituídos. Um grupo de aletos de arila que sofre substituição nucleofílica consiste naqueles que possuem um grupo nitroorto ou para-halogênio. A substituição nucleofílica com inversão da configuração, ela pode ou não acontecer, sendo que no aleto de alquila ela ocorre. A nova ligação forma um ataque do nucleófilo ao carbono que está ligado ao lado oposto do grupo de saída. Nos aletos de arila, a inversão de configuração é impossível, porque o anel aromático ele impede a aproximação do nucleófilo ao carbono ligado ao lado oposto à ligação do grupo de saída. Um grupo nitroorto exerce um efeito semelhante a um aumento de velocidade. Sendo mais reativo que o clorobenzeno, o M-cloronitrobenzeno é bem menos reativo que o O ou P-cloronitrobenzeno. Dessa forma, o efeito do substituinte O e P-nitro é acumulativo. Os aletos de arila O e P-nitro são suficientemente reativos para sofrer substituição nucleofílica com o nucleófilo neutro, como por exemplo a amônia. Os fluoretos de arila sofrem substituição nucleofílica facilmente quando tem um anel no grupo O ou P-nitro. O fluoreto é o grupo de saída mais reativo na reação nucleofílica aromática, já o iodeto é o menos reativo. Ela sugere uma lei de velocidade de segunda ordem, que é velocidade igual a constante vezes aleto de arila vezes nucleófilo, que sugere uma etapa determinante da velocidade molecular. Assim, o mecanismo no qual o aleto de arila e o nucleófilo estão envolvidos é mais lento. Bom, a substituição nucleofílica aromática dos aletos de arila nitrosubstituídos é feita através do mecanismo de adição e eliminação, que é o que vamos ver agora. Bom, nessa reação geral, temos o P-fluoronitrobenzeno reagindo com o metóxido de sódio ao produzir o P-nitronizol e o fluoreto de sódio. Assim, na primeira etapa, temos a adição, em que o íon metóxido vai agir como um nucleófilo ao atacar o carbono que está ligado ao flúor, fazendo assim com que deslocalize essa ligação dupla até o carbono adjacente e assim produzindo o intermediário ânion-ciclohexadienila. Na segunda etapa, temos a etapa de eliminação, em que vai restaurar a aromaticidade do anel quando esse carbono adjacente transferir esses anéis formando uma ligação dupla. Isso só é possível com a saída do flúor, assim gerando o P-nitronizol por uma reação rápida. Os fluoretos de arila, eles têm uma ligação carbono-halogênio muito forte e assim eles vão reagir mais facilmente, pelo fato de que o flúor vai ser considerado um halogênio mais eletronegativo. Sendo assim, a sua maior capacidade de atrair elétrons vai fazer com que aumente a velocidade de formação
do intermediário ânion-ciclohexadienila, que é formado na primeira etapa do mecanismo. Assim, temos o grupo nitro, que ele vai ser considerado um substituinte fortemente ativante nessa substituição nucleófila aromática, pelo fato de que ele vai ser um grupo retirador de elétrons, o que ele vai estabilizar o intermediário formado. Caso ocorre efeitos combinados dos 6 substituintes flúor, que dessa forma estabilizam o ânion-ciclohexadienila e assim faz com que a reação aconteça de uma forma mais fácil. Os aletos que são derivados de determinados compostos aromáticos heterocíclicos frequentemente são mais reativos diante de nucleófilos. Por exemplo, a gente pode comparar aqui a 2-cloropiridina, que ela reage cerca de 230 milhões de vezes mais rápido com o metóxido de sódio se comparado ao clorobenzeno. Então, aqui nessa reação, a gente pode ver a 2-cloropiridina, que reage com o metóxido de sódio, e então ocorre a substituição do cloro pelo íon metóxido. A reação rápida é atribuída à estabilidade do intermediário, formada a partir da etapa de adição. Em contraste com o clorobenzeno, que tem a sua carga negativa do intermediário atribuída ao carbono, o intermediário aniônico da 2-cloropiridina tem a sua carga negativa atribuída ao nitrogênio. Como o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, logo ele será mais estável e a reação também ocorrerá mais rapidamente. A reatividade de compostos como a 2-cloropiridina e de grupos análogos pode ser aumentada, caso ocorra a presença de grupos fortemente retiradores de elétrons. Nesse próximo exemplo, o grupo cloro é ativado para a sua substituição nucleofílica aromática pelos 2 nitrogênios presentes no anel e também é outro a um grupo ciano retirador de elétrons. A substituição pela amônia ocorre a 0 graus Celsius, para assim obter-se um rendimento de 96% do produto. Então, como podemos ver na reação, aqui a gente tem o 4-cloro 5-ciano-2-tioetilpirimidina, que, ao reagir com a amônia a 0 graus Celsius, ocorre a substituição nucleofílica do cloro pela amônia, assim formando a 4-amina 5-ciano-2-tioetilpirimidina. As bases muito fortes podem promover a substituição nucleofílica aromática por um mecanismo diferente do que vimos discutindo. Um outro mecanismo é o mecanismo de eliminação e adição da substituição nucleofílica aromática. Assim, nesse mecanismo, ele ocorre de forma diferente ao outro que eu disse anteriormente. Nele, utilizam-se bases muito fortes como o amideto de sódio ou de potássio, que vão reagir facilmente com os haletos de arila, mesmo que esses não estejam ligados a algum substituinte retirador de elétron, como o grupo nitro que eu disse no outro mecanismo. Assim, antes dos químicos orgânicos saberem como ocorria esse mecanismo, eles ficavam em dúvida quanto à substituição, pois o grupo amino ele não substituía apenas o haleto que estava ligado ao carbono, ele também se ligava ao carbono adjacente, então formava-se uma mistura de regioisômeros, com um produto com o grupo amino substituindo o haleto e outro produto com o grupo amino se ligando ao carbono adjacente. Um exemplo disso é o que vocês podem ver como o O-bromotolueno, que vai reagir nas condições do amideto de sódio e amônia a menos 33 graus Celsius, assim produzindo o M-metilanilina e o O-metilanilina. Temos também o P-bromotolueno produzindo o M-metilanilina e o P-metilanilina. No caso, quando se utiliza o M-bromotolueno
tolueno produz o M-metilanilina, o P-metilanilina e o O-metilanilina. Agora vamos para o mecanismo de eliminação e adição, que como vocês podem ver, nesse exemplo temos o clorobenzeno reagindo com o amideto de potássio, gerando o produto da anilina junto com o cloreto de potássio. Assim, na primeira etapa, temos a etapa de eliminação, que como vocês podem ver, já é diferente do mecanismo anterior. Nele, o íon amideto ele vai retirar um próton do carbono adjacente. Assim, vai formar uma ligação tripla quando o cloro for sair, formando assim o benzino, que é uma molécula instável. Na segunda etapa, temos a etapa de adição, em que o íon amideto vai agir como nucleófilo ao atacar o carbono adjacente. Porém, como vocês podem ver, o carbono adjacente e o carbono que antes estava ligado ao grupo de saída, ambos vão ser equivalentes. Por isso que eu disse anteriormente que formam uma mistura de regioisômeros. Então, vocês concordam comigo que o grupo amino ele pode tanto entrar no carbono que estava ligado ao grupo de saída, quanto no carbono adjacente. Porém, nesse caso, o grupo amino vai se ligar ao carbono adjacente, formando assim o ânion arila. Na terceira etapa, temos a conclusão da etapa de adição. Assim, vai usar a amônia, que vai ser atacada pelo carbono, que vai estar com a carga negativa, formando assim a anilina. No benzino, um dos componentes π não interage com o sistema π aromático, pois os orbitais sp2 no plano do anel benzino não vão estar alinhados adequadamente, e a sobreposição desses orbitais vai ser menor do que a ligação tripla de um alcino. Assim, essa ligação π do benzino vai ser uma ligação fraca, sendo assim eles vão ser considerados moléculas instáveis e reativas. Além dos amidetos, que são bases consideradas muito fortes, na substituição nucleofílica aromática do mecanismo de eliminação e adição, pode ser usada os íons hidróxidos submetidos a alta temperatura, que vai agir como nucleófilo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as reações de Diels-Alster e do benzino. Alguns métodos alternativos utilizam o benzino como intermediário para sua formação, como por exemplo no tratamento do O-bromofluorobenzeno com o magnésio, que utiliza como solvente o tetrahidrofurano. A partir disso, o reagente de Grignard será formado, que é composto pelo flúor, magnésio e o bromo, e o benzino será formado a partir da perda de todo esse sal. A formação de uma ligação tripla tensionada tornará o benzino um bom genófilo, ou seja, com caráter pobre em elétrons, ou seja, ele será um bom receptor de elétrons. E já o outro composto será considerado um dieno conjugado, ou seja, um bom doador de elétrons, porque ele estará rico. Agora eu vou falar sobre o M-benzino e o P-benzino. Primeiramente, o que é um benzino? É o composto em que perde o hidrogênio do carbono respectivo, como por exemplo, o M-benzino, que é 1,3-desidrobenzeno, vai perder o hidrogênio dos carbonos 1 e 3. E o P-benzino, que é 1,4-desidrobenzeno, vai perder o hidrogênio dos carbonos 1 e 4. Como o P-benzino é considerado um intermediário reativo? Primeiramente, quais são as características de um intermediário reativo? É uma molécula de letra curta, possui alta energia, não tem estabilidade. Bom, e como acontece essa reação? Através do aquecimento do enodieno, que possui 2 deutérios nas suas extremidades. E, em consequência, vai acontecer uma mistura entre ele e o seu isômero, que possui 2 deutérios na ligação dupla do carbono. Essa conversão ocorre devido à cicrização de Bergman, que é um rearranjo térmico que ocorre em altas temperaturas, como por exemplo 200 graus Celsius. O enodieno com radicais R1-R4 vai ser convertido reversivelmente em 1,4-diil ao ser aquecido. Na presença de um doador de hidrogênio, este pode reagir para formar um aromático multissubstituído com os radicais R1-R4 e um benzeno.
O P-benzeno também pode ser formado através de cicrizações semelhantes utilizando o hidrocarboneto como solvente. Esse benzeno vai ser formado pois o 1,4-desidrobenzeno vai roubar átomos de hidrogênio desse solvente. Algum tempo depois, foi visto que 1,4-desidrobenzeno, ou seja, o P-benzeno, poderia ser formado através da utilização de drogas potentes utilizadas para o combate ao câncer, as quais são caracterizadas pela presença de uma unidade de enodino conjugada que possui um anel de 10 carbonos. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Esperamos que tenham compreendido. Obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia.